Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no canal Questões de Matemática. Nesta aula, neste vídeo, falaremos da questão número 3 do vestibular da UDESC, vestibular de inverno do ano de 2019. Então, bora lá tentar compreender o enunciado dessa questão. Vai trabalhar com a definição de função par e de função ímpar, né? Então, olha só. Disse que uma função é par se para todo x pertencente ao domínio da f, né, isso aqui é o domínio da função f, temos que o f de x é igual ao f de menos x. E uma função f é ímpar se para todo x pertencente ao domínio da f, o menos f de x é igual ao f de menos x. Quando a função não for nenhuma coisa nem outra, né, então ele vai dizer que a função ela não tem paridade, né, quando ela não for par nem ímpar. Considerando que todas as representações gráficas abaixo apresentam uma simetria, classifique-as conforme as definições acima. Então, vamos para o exemplo número 1, né, para este exemplo aqui, ó. Então, olha só. Será que essa função é uma função par? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o 2, né? Quanto que é o f de 2? A gente tem que analisar que se o f de 2 vai ser igual ao f de menos 2. Ó. A gente pega o 2, né? Traça uma vertical até o gráfico da parábola e depois, quando toca na parábola, a gente traça uma reta horizontal até o eixo y, né? Vamos fazer agora a mesma coisa para o menos 2. Ó. A gente pega o menos 2, traça uma reta vertical até a parábola e depois vai até o eixo y, numa reta horizontal. Nota que f de menos 2 deu igual ao f de 2. Então, isso é um indicativo de que essa função é uma função par. Mas, como você percebe, existe aqui o eixo y, que ele é um eixo de simetria com relação a esta função. Então, se você analisar bem, realmente o f de x vai ser igual ao f de menos x para todo x, né? Se você, por exemplo, pegar o 3, ó, vai dar mais ou menos aqui assim, né? Pegar o f de menos 3 vai dar, ó, no mesmo ponto, né? O f de 0 vai dar aqui, ó, e o f de menos 0, obviamente, vai dar ali também, né? E perceba que uma função ela é par quando você faz um espelhamento dela em relação ao eixo y, vai dar a mesma função. Você reflete esta parte aqui da parábola, essa parte aqui da função, aliás, em relação ao eixo y, vem para cá, pensando no eixo y como se fosse um espelho, né? E agora se você faz a mesma coisa com essa parte aqui, ó, e reflete com relação ao eixo y, vai dar aqui também. Né? Então, quando isso acontece, quando o eixo y ele se torna um espelho e você reflete a função em relação a esse espelho e a função refletida ela é igual à função original, isso significa que a função ela é par. É o mesmo caso do exemplo 2. Ó. Neste exemplo 2, ó, o eixo y está aqui. Né? Se você refletir esta parte aqui dessa parábola, né, em relação ao eixo y, vai vir exatamente para essa parte aqui. E se você refletir essa parte aqui em relação ao eixo y, vem para cá. Né? Então, você refletiu a função em relação ao eixo y e voltou para a função original, então essa função é par, né? Que é basicamente a definição expressa dessa maneira, só que vista de um modo geométrico, né? Então, essa aqui é uma função par, esta aqui também é uma função par, né? E aqui temos de novo uma nova parábola. Será que esta é uma função par? A gente viu que essa parábola do exemplo 2 era uma função par. Agora, será que esta daqui vai ser uma função par? Para a gente analisar se é função par, então o f de x tem que ser igual ao f de menos x para todo x, em especial para o 4. Será que o f de 4 vai ser igual ao f de menos 4? Ó? O f de 4, ele está aqui, ó, né? Ele é 2, aproximadamente 2, né? E o f de menos 4, o menos 4 está mais ou menos para cá, né? O f de menos 4 está indo lá para cima, porque a função ela vem para lá assim, né? Ela vem para o lado esquerdo. Então, com certeza, o f de 4 não é igual ao f de menos 4. Será que ela é uma função ímpar, né? Será que é menos f de 4 vai ser igual a f de menos 4? Ó? De novo, o f de 4 está aqui, né? O f de 4 aqui é o 2. Então, o menos f de 4 é o oposto, né, do f de 4, então ele vai estar aqui. Seria mais ou menos aqui o menos 2, né?
E quanto que é o f de menos 4? A gente viu que o f de menos 4 está lá em cima. Então, enquanto o menos f de 4 está aqui e o f de 4 está aqui para cima, logo, essa função também ela não é uma função ímpar, né? Mas vamos continuar trabalhando com ela só para a gente analisar o seguinte, ó. Então, ó, trazendo esta função para este quadro, analisamos o seguinte, né? Olha só, na verdade ela não é exatamente a mesma função, mas é uma função parecida, né, com aquela função ali do exemplo 3, mas perceba que esta parte aqui, ó, esta parte aqui, né, que está desenhada, se eu refletir ela em relação ao eixo y, ela vai para onde? Ó? Quer ver? Ó? Vou refletir essa função em relação ao eixo y. Ó. Ó, deu aquela função vermelha ali, ó, de novo. Ó. Não deu a mesma função, né? Por quê? Porque a reflexão dessa parte que eu desenhei em relação ao eixo y vai dar isto daqui, né? E a reflexão dessa parte verde em relação ao eixo y vai dar isso daqui. Ó, de novo. Então, com certeza não é uma função par, embora seja uma parábola, né? Então, vamos continuar as nossas questõezinhas ali, ó. Vamos analisar agora. Então, essa função aqui ela não é par nem ímpar, né? Essa aqui é uma função par, né? Essa aqui também é uma função par, essa aqui é uma função sem paridade. E o exemplo 4, ele nos diz o seguinte, né? Ele pega uma função x ao cubo. Se você analisar, a função x ao cubo, ela vai ser uma função ímpar, né? Por que ela vai ser uma função ímpar? Olha só, para analisar se é ímpar, a gente tem que pegar menos f de x e tem que ser igual a f, né? Tem que ser igual a f de menos x para todo x, né? Vamos, por exemplo, pegar o f de 1. Vamos analisar quanto que vai dar o menos f de 1, né? O menos f de 1 tem que ser igual ao f de menos 1. Então, olha só, o f de 1, ele está aqui, ó, é este ponto. O menos f de 1 vai ser o menos 1. Quanto que é o f de menos 1? O f de menos 1, ó, vai dar exatamente no mesmo ponto. Nota o seguinte, eu vou pegar essa função e vou colocar ela aqui, ó, para a gente ter uma visualização dela melhor. Ó. Então, a gente viu que o f de 1 deu aqui, né? E o menos f de 1 veio para cá, e que o f de menos 1 veio para cá para o mesmo ponto. Então, nota que se a gente refletir o gráfico dessa função, primeiro em relação ao eixo y, né? Se a gente refletir primeiro em relação ao eixo y e depois em relação ao eixo x, vai dar a mesma função. E quando isso acontece, né, quando a gente reflete duas vezes, primeiro em relação ao eixo y e depois em relação ao eixo x, e se volta para a mesma função, significa que essa função é uma função ímpar. Ó. Por exemplo, se você pegar esta parte aqui do gráfico, né, refletir em relação ao eixo y, vem para cá. Agora, se você pensa no eixo x como se fosse um espelho, e refletir esta parte aqui em relação ao eixo x, vem para cá. Ó. Agora, se você pegar essa parte em vermelho, né, e refletir em relação ao eixo y, vem para cá. Agora, se você refletir essa parte aqui em relação ao eixo x, vem para cá. Né? Então, este é um caso de uma função ímpar. Né? O exemplo 3, se a gente refletir o gráfico dessa função x ao cubo em relação somente ao eixo y, vai dar isso aqui, ó, né? Não vai dar a mesma função, mas se a gente refletir primeiro em relação ao eixo y e depois em relação ao eixo x, volta para a mesma função. Então, qual que é o nosso gabarito, né? Ó, nós temos o seguinte, ó, nós temos que a primeira é par, a segunda é par, a terceira é sem paridade e a quarta é ímpar, e portanto nosso gabarito é a letra A. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Link na descrição para quem quiser se dar bem no Enem. Link na descrição para quem quer se dar bem em concursos públicos. Né? E e-mail para aulas particulares. Dúvidas, você pode também mandar para mim que eu respondo e faço um vídeo para você aqui no canal. Um grande abraço e até mais.